Depois de 4 anos de casamento, Marina e Rafael compartilhavam uma vida que muitos considerariam comum, mas que para eles era repleta de pequenas alegrias. Jantares simples, filmes aos domingos, risadas compartilhadas na cozinha, enquanto tentavam seguir receitas complicadas. Era uma vida construída sobre a base sólida da cumplicidade, do respeito mútuo e de um amor que, embora não fosse mais aquela paixão avassaladora do início, era profundo e verdadeiro. Marina sempre lutara contra alguns quilos a mais. Não era algo que a definia, mas era uma insegurança que carregava silenciosamente. Rafael nunca se importou. Para ele, ela era perfeita em cada curva, em cada imperfeição que a tornava humana e real. Ele a amava pela mulher que era por dentro, pela forma como seus olhos brilhavam quando contava histórias, pelo jeito como mordia o lábio quando estava concentrada, pela risada contagiante que preenchia qualquer ambiente. Mas Marina queria mudar, não por Rafael, mas por si mesma. Ou pelo menos era isso que dizia. Começou a frequentar a academia religiosa e disciplinadamente. 3, 4, às vezes 5 vezes por semana. Rafael apoiou completamente, orgulhoso de vê-la tão determinada e focada em seus objetivos. Ele nunca imaginou que aquela decisão, aparentemente tão positiva e saudável, seria o primeiro passo em direção ao colapso completo de tudo que haviam construído juntos. Os meses passaram, e a transformação física de Marina foi notável. O corpo que ela tanto criticara diante do espelho começou a tomar formas mais definidas. Os músculos se desenharam, a cintura afinhou, a postura mudou, mas não foi apenas o corpo que se transformou. Algo em seus olhos também mudou. Uma nova confiança surgiu, mas junto com ela, uma vaidade que Rafael nunca tinha visto antes. Os elogios começaram a chegar, primeiro de amigas, depois de conhecidos, eventualmente de estranhos. Marina os recebia com um sorriso que ia se alargando a cada novo comentário sobre sua aparência. Nas redes sociais, suas fotos de treino acumulavam curtidas e comentários. Homens que ela nem conhecia deixavam mensagens flertando descaradamente. E Marina não apenas aceitava essa atenção, ela começou a buscá-la ativamente. Rafael notou as mudanças gradualmente. Primeiro foram as roupas. Marina começou a usar peças cada vez mais justas, mais reveladoras. Não havia problema nisso em si, ela tinha todo o direito de se vestir como quisesse. Mas era a intenção por trás que o incomodava. Ela não se arrumava mais para se sentir bem consigo mesma, ou para ele. Arrumava-se para os olhares dos outros, para a validação externa, que parecia se tornar uma droga cada vez mais necessária. Depois vieram as mudanças no comportamento. Quando saíam juntos, Marina não ficava mais ao seu lado, naturalmente. Ela circulava, conversava com todos, ria alto demais. Tocava o braço dos homens com quem conversava de uma forma que ultrapassava a fronteira do amigável. Rafael via os olhares que ela recebia, via como ela correspondia a cada um deles com um sorriso convidativo. Uma noite, após um jantar com amigos, Rafael finalmente reuniu coragem para falar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto escolhia as palavras com cuidado, tentando não soar acusatório ou controlador. Marina, eu preciso falar com você sobre algo que está me incomodando. Começou ele, a voz baixa e carregada de preocupação. Ela rolou os olhos antes mesmo que ele terminasse a frase, já na defensiva. Deixa eu adivinhar. É sobre como eu estava conversando com as pessoas hoje, não é? Não é sobre conversar, amor. É sobre como você estava flertando abertamente com outros homens na minha frente. Isso me faz sentir desrespeitado e desrespeitado. Ela cortou, com uma risada amarga. Eu estava apenas sendo simpática, Rafael. Não é minha culpa se você é inseguro demais para entender a diferença entre ser educada e flertar. A palavra inseguro caiu como uma pedra entre eles. Rafael sentiu algo se partir dentro do peito. Ele não era inseguro. Ele era um homem estabelecendo limites razoáveis em seu relacionamento. Mas Marina havia aprendido uma tática eficaz para desqualificar suas preocupações legítimas. Rotulá-lo como ciumento e controlador. Não é sobre insegurança, Marina. É sobre respeito mútuo. Quando você toca outros homens de forma sugestiva, quando retribui flertes na minha frente, você está atravessando limites que deveriam existir em um casamento. Limites? Ela riu novamente, dessa vez com mais dureza. Ou você quer dizer gaiolas? Você quer me controlar porque não consegue lidar com o fato de que outros homens me acham atraente agora.
Você preferia quando eu era a gorda e invisível, não é? Assim, você não tinha competição. As palavras eram como facas afiadas, desenhadas para ferir onde mais doía. Rafael sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas assegurou: você sabe que isso não é verdade. Eu sempre te achei linda. Sempre te apoiei. Mas estou pedindo para você considerar meus sentimentos também. Isso é parte de estar em um relacionamento. Marina cruzou os braços, seu rosto uma máscara de irritação e desdém. Se você não consegue lidar com uma esposa confiante e atraente, talvez o problema seja você, não eu. A conversa terminou ali, sem resolução, deixando um silêncio pesado pairando sobre o apartamento que antes era um lar acolhedor. As semanas que se seguiram foram tensas. Rafael tentou se convencer de que estava exagerando, que deveria ser mais compreensivo com a nova confiança de Marina. Talvez ela só precisasse de tempo para se ajustar à nova tensão. Talvez as coisas voltassem ao normal eventualmente. Ele se apegou a essa esperança como um náufrago a um pedaço de madeira flutuante. Mas as coisas não voltaram ao normal. Marina passou a sair mais. Sempre com amigas, sempre para lugares onde sabia que seria notada. Voltava para casa tarde, cheirando a perfume alheio e cerveja, os olhos brilhando com uma excitação que Rafael não provocava mais. Quando ele tentava iniciar conversas sobre o relacionamento, ela o dispensava com acusações de ciúme e controle. Então veio o convite para a festa de aniversário de Lucas, um amigo em comum do casal. Era uma celebração grande, uma casa de eventos, com música ao vivo, bar aberto e dezenas de convidados. Rafael não estava particularmente animado, mas sabia que seria importante para Marina. Ela passara dias escolhendo o vestido perfeito, um número vermelho justo, que deixava pouco para a imaginação. Quando chegaram à festa, Marina imediatamente se separou dele. Vou cumprimentar algumas pessoas, ela disse, mal olhando em sua direção, antes de desaparecer na multidão. Rafael ficou sozinho perto do bar, observando sua esposa trabalhar o ambiente como se estivesse em uma passarela. Ela flertava descaradamente com todos os homens presentes. Tocava brocos, jogava o cabelo para trás, ria daquela risada alta e performática que Rafael não reconhecia mais. Ele viu homens colocarem as mãos em sua cintura. Viu-a dançar próxima demais de um cara que ele nem conhecia. Viu a forma como ela olhava para eles, com olhos que diziam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Rafael tentou se aproximar várias vezes. Tentou trazê-la de volta para o espaço do casamento deles, mas ela o evitava, ou o dispensava, com gestos impacientes. Ele se sentia invisível, como um fantasma, observando a própria vida desmoronar em câmera lenta. Quando a viu encostada na parede, em uma conversa obviamente íntima, com um homem que Rafael vagamente reconheceu como personal trainer da academia dela, algo dentro dele se rompeu. O homem tinha a mão na parede ao lado da cabeça de Marina, inclinado sobre ela, de uma forma que não deixava dúvidas sobre suas intenções. E Marina sorria, mordia o lábio, tocava o peito dele levemente, com as pontas dos dedos. Rafael caminhou até eles, o coração martelando no peito, a respiração curta. Marina, podemos conversar um minuto? Ela virou para ele, com uma expressão de aborrecimento puro. Sério, Rafael? Agora sim? Agora... Por favor. O personal trainer deu um passo para trás, claramente desconfortável com a situação. Marina suspirou dramaticamente e seguiu Rafael para um canto mais quieto da festa. O que foi? Ela perguntou, os braços cruzados defensivamente. O que foi? Rafael repetiu, incrédulo. Marina, você estava praticamente se esfregando naquele cara na frente de todo mundo. Na frente de mim? Nós estávamos só conversando. Meu Deus, você tá vendo coisas onde não existem. Não estou vendo coisas. Estou vendo minha esposa desrespeitando completamente nosso casamento. Isso precisa parar, Marina. Você tá indo longe demais. Ela deu uma risada curta e cruel. Indo longe demais? Ou você é que está inseguro demais? Eu não estou fazendo nada de errado, Rafael. Eu estou apenas vivendo minha vida me divertindo, aproveitando a atenção que eu mereço e que você nunca me deu. Eu sempre te dei atenção. Eu sempre te valorizei. Mas você tá tão obcecada com a validação de estranhos que nem consegue mais ver isso. Então é isso? Você está com ciúmes porque outros homens me querem agora? Sua voz estava ficando mais alta, atraindo olhares curiosos.
Você preferia quando eu era gorda e sem graça, quando você era a única opção que eu tinha. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Cada palavra que saía da boca dela era veneno, destruindo sistematicamente tudo de bom que já haviam compartilhado. Nunca pensei em você dessa forma, e você sabe disso, ele disse, a voz quebrando. Mas você mudou, Marina. E não estou falando do seu corpo. Estou falando de quem você se tornou. Essa pessoa que não se importa com os sentimentos do marido, que busca validação em qualquer homem que olhe na sua direção, que escolhe a atenção de estranhos sobre o respeito pelo nosso casamento. Marina deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando com raiva e algo mais, algo como desprezo. Sabe de uma coisa, Rafael? Estou cansada disso. Cansada de você me fazendo sentir culpada por finalmente gostar de mim mesma. Cansada das suas inseguranças. Cansada de ter que diminuir minha luz para você se sentir melhor. Eu nunca pedi para você diminuir nada, Rafael respondeu, as mãos tremendo. Só pedi respeito. Só pedi para você considerar como suas ações me afetam. Isso é o mínimo em um casamento. Ela riu. E foi o som mais frio que Rafael já tinha ouvido. Então talvez você não devesse estar casado comigo. Se você não gosta do que estou fazendo, se você não consegue lidar com uma esposa confiante e desejada, talvez você deva simplesmente ir embora. O mundo pareceu parar. As pessoas ao redor continuavam conversando, rindo, dançando, mas para Rafael tudo ficou em silêncio. Ele olhou para a mulher que amara por tantos anos, procurando algum traço da Marina que conhecia, da mulher que prometera ficar ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mas ela não estava mais lá. Ou talvez nunca estivesse, e Rafael só estivesse vendo pela primeira vez quem ela realmente era. Tudo bem, ele disse finalmente, sua voz estranhamente calma. Se é isso que você quer, Marina pisco, claramente não esperando aquela resposta. Por um breve momento algo passou por seu rosto, talvez arrependimento, talvez surpresa, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído novamente por aquela máscara de indiferença. Ótimo, ela disse, virando as costas para ele. Aproveite a festa. Rafael a observou voltar para o personal trainer, que a recebeu com um sorriso vitorioso. Viu-a rir, viu-a tocar o rosto do homem, viu-a se permitir ser abraçada de uma forma que deveria ser reservada apenas para seu marido. E em meio àquela festa barulhenta, cercado de pessoas, Rafael nunca se sentiu tão completamente sozinho. Ele não ficou para ver mais. Não ficou para torturar a si mesmo com a visão de sua esposa, se perdendo completamente em sua nova persona. Simplesmente saiu, caminhou até o carro no estacionamento e dirigiu para casa em um estado de choque anestesiado. No apartamento que compartilhavam, Rafael moveu-se no piloto automático, pegou uma mala grande do armário e começou a enchê-la com suas roupas, seus livros, suas coisas pessoais. Cada item que colocava na mala era uma pequena morte, um pedaço da vida que construíra sendo meticulosamente desmontado. Ele parou diante das fotos na parede, Marina e ele em sua lua de mel, sorrisos radiantes sob o sol do Caribe. Marina e ele no Natal do ano passado, ela usando aquele suéter horrível que ele amava. Marina e ele em 1000 momentos pequenos e preciosos que agora pareciam pertencer a outras pessoas, a uma outra vida. Rafael tirou uma foto do casal do porta-retratos, olhou para os rostos felizes que o encaravam, e a colocou na mala. Não sabia por quê. Talvez para lembrar que aquilo foi real uma vez. Talvez para lembrar o que perdeu. Ou talvez apenas porque, apesar do tudo, ainda amava aquela mulher na foto, mesmo que ela não existisse mais. Levou 2 horas para empacotar 4 anos de vida compartilhada. Quando terminou, Rafael fez uma última varredura pelo apartamento. Deixou a aliança de casamento na mesa da cozinha, ao lado de um bilhete simples. Você estava certa. Eu deveria ir embora. E é isso que estou fazendo. Desejo que você encontre o que está procurando, Marina. Realmente, desejo, mas não posso mais ficar e assistir você destruir o que tínhamos em busca disso. Eram 2 da manhã quando Rafael carregou suas malas até o carro. O apartamento estava em silêncio, as luzes apagadas, exceto pela luz que deixara acesa sobre o bilhete. Ele entrou no carro,
olhou uma última vez para a janela do que costumava ser seu lar, e dirigiu para o apartamento do irmão, onde sabia que seria bem-vindo sem perguntas, pelo menos por aquela noite. Enquanto dirigia, pelas ruas vazias da madrugada, Rafael permitiu-se chorar. Lágrimas silenciosas que rolavam por seu rosto, liberando anos de amor, esperança e agora, perda. Ele chorou pela Marina que conheceu, pela vida que planejaram, pelos filhos que talvez nunca teriam, pelas manhãs de domingo que nunca mais compartilhariam. Mas em algum lugar no meio da dor, havia também um estranho senso de alívio. Ele tinha saído, tinha se recusado a ficar e assistir sua dignidade ser sistematicamente destruída. Tinha escolhido a si mesmo quando Marina claramente já não o escolhia mais. Marina chegou em casa às 4 da manhã, ainda rindo de algo que o personal trainer Rodrigo, ela finalmente descobrira o nome, tinha dito. A casa estava estranhamente quieta. Rafael provavelmente estava dormindo no quarto, emburrado como sempre ultimamente. Ela sorriu para si mesma, ainda sentindo o bás da atenção que recebera na festa. Os elogios que ecoavam em sua mente como uma sinfonia viciante. Foi só quando acendeu as luzes da cozinha e viu o bilhete que a realidade começou a penetrar em sua névoa de autossatisfação. Ela leu uma vez, depois 2, 3 vezes, as palavras não fazendo sentido completamente. Ele tinha ido embora. Realmente ido embora. Um riso nervoso escapou de seus lábios. Era um blefe, obviamente. Rafael sempre voltava. Sempre. Ele a amava demais para realmente ir embora. Ela correu para o quarto esperando encontrá-lo ali, fingindo dormir, fazendo seu drama característico. Mas a cama estava vazia, feita perfeitamente, como se ninguém tivesse dormido ali. Marina abriu o armário. O lado de Rafael estava praticamente vazio. Suas roupas favoritas, seus sapatos, seus livros, tudo havia ido. O pânico começou a se infiltrar, substituindo lentamente a confiança embriagada. Não, 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 ela murmurou, verificando cada cômodo, procurando por algum sinal de que ele ainda estava ali, de que não tinha realmente partido, mas a evidência era inegável. Ele tinha ido. Rafael, que sempre esteve lá, que sempre a amou incondicionalmente, que sempre voltava, não importava o quanto ela o empurrasse, tinha finalmente alcançado seu limite e partido. Marina sentou-se no chão do quarto, o telefone tremendo em sua mão. Discou o número de Rafael, mas foi direto para a caixa postal. Tentou novamente. E cada tentativa terminava no mesmo silêncio frustrante. Eram 5 da manhã quando ela finalmente admitiu para si mesma que Rafael não estava blefando. Ele tinha realmente partido, e enquanto sentava ali, no apartamento agora assombrado pela ausência dele, algo começou a rachar na armadura de confiança que ela tinha construído tão cuidadosamente. Os primeiros dias após a partida de Rafael foram uma confusão para Marina. Ela oscilava entre raiva e negação, convencendo-se de que ele estava sendo dramático, que voltaria em alguns dias pedindo desculpas. Ela continuou indo à academia, continuou postando suas fotos, continuou aceitando os elogios e a atenção, mas algo tinha mudado. A validação que antes preenchia o vazio, agora parecia superficial, vazia. Os comentários nas redes sociais que costumavam fazê-la sorrir agora pareciam vazios e sem sentido. Os elogios na academia que antes a energizavam agora ressoavam ocos em seus ouvidos. Rodrigo, o personal trainer, tentou marcar um encontro. Marina aceitou, pensando que talvez precisasse disso, que talvez precisasse provar para si mesma e para Rafael, onde quer que estivesse, que estava bem, que não precisava dele. O jantar foi desastroso. Rodrigo era bonito, sim, charmoso também, mas quando ele falava sobre si mesmo incessantemente, Marina se pegou pensando em como Rafael sempre perguntava sobre o dia dela primeiro. Quando Rodrigo olhou o telefone dezenas de vezes durante o jantar, Marina lembrou de como Rafael sempre dava atenção total a ela. Quando Rodrigo tentou convidá-la para o apartamento dele após apenas um jantar, Marina lembrou de como Rafael a cortejara com paciência e respeito. Ela terminou a noite cedo, usando uma desculpa sobre dor de cabeça, e dirigiu para casa em silêncio. No apartamento vazio, Marina finalmente permitiu que a realidade a atingisse com força total. Rafael não ia voltar. Ele não estava blefando.
Ela o havia empurrado além do ponto de não retorno, e ele tinha escolhido sua própria dignidade sobre lutar por um casamento que ela mesma estava sabotando. As semanas se transformaram em meses. Rafael não atendia suas ligações, não respondia suas mensagens. Através de amigos em comum, Marina soube que ele estava morando com o irmão, que tinha pedido o divórcio através de um advogado, que estava indo para terapia para processar tudo o que aconteceu. Divórcio. A palavra era como gelo em suas veias. Isso estava realmente acontecendo. Seu casamento estava realmente acabado. E por elogios estranhos, por validação externa, que desapareceria tão rapidamente quanto apareceu, Marina começou a rever suas ações com uma clareza brutal que a deixava nauseada. Viu-se através dos olhos de Rafael, uma mulher tão consumida por vaidade e pela necessidade de validação, que destruiu o homem que a amava. Uma mulher que confundiu amor próprio com narcisismo, confiança com arrogância, liberdade com desrespeito. Ela lembrou de cada vez que ele tentara conversar com ela, cada vez que expressara desconforto, cada vez que pedira apenas para ser considerado, e lembrou de como ela o havia descartado rotulado de inseguro, feito-o sentir pequeno e controlador por estabelecer limites razoáveis. A verdade era inescapável e devastadora. Rafael nunca foi o problema. Ela foi. 3 meses após a separação, Marina finalmente conseguiu encontrar Rafael pessoalmente. Ela implorou para ele se encontrar com ela, prometeu que só queria conversar, apenas uma vez. Ele concordou relutantemente em se encontrar em um café neutro. Quando Marina o viu, seu coração se partiu. Rafael tinha emagrecido, havia círculos escuros sob seus olhos, mas havia também algo diferente nele, uma quietude, uma paz resolvida, que não estava lá antes. Ele não correu para a broca lá como sempre, simplesmente acenou e sentou-se, suas mãos descansando calmamente sobre a mesa. Obrigada por concordar em me ver, Marina começou, sua voz já tremendo. Eu sei que não mereço. Marina, Rafael, a interrompeu gentilmente. O que você quer? Ela respirou fundo, as palavras que tinha ensaiado centenas de vezes de repente fugindo de sua mente. Eu quero pedir desculpas. Quero que você saiba que eu entendo agora. Eu entendo o que fiz, como te machuquei, como destruí nosso casamento. E eu sinto muito. Sinto tanto. Rafael. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Mas Rafael permaneceu impassível, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu estava tão perdida, ela continuou, tão obcecada com a atenção, com provar que eu era desejável. Mas eu não percebi que já tinha tudo o que precisava. E eu tinha seu amor, seu respeito, sua lealdade, e eu joguei tudo fora por elogios vazios de estranhos. Você está certa, Rafael disse simplesmente. Você jogou tudo fora. As palavras eram como facas, mas Marina sabia que merecia cada corte. Eu quero consertar isso, ela disse desesperadamente. Quero voltar atrás e fazer diferente. Eu cancelei minha conta na academia. Deletei minhas redes sociais. Estou fazendo terapia. Estou tentando entender por que busquei validação em todos os lugares errados. Por favor, Rafael, por favor, me dê outra chance. Rafael foi silencioso por um longo momento, olhando para a xícara de café à sua frente. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Marina, eu acredito que você está arrependida. Acredito que você entende agora o que fez. Mas isso não muda o que aconteceu. Isso não apaga a dor, a humilhação. As noites em que chorei me perguntando o que estava errado comigo, por que não era suficiente para minha própria esposa? Você era suficiente. Marina protestou. Você sempre foi suficiente. Eu que estava quebrada, eu que precisava de ajuda. E você vai conseguir essa ajuda? Rafael continuou. Você vai fazer terapia, vai trabalhar em suas questões, vai crescer como pessoa. E eu, genuinamente, espero que você faça isso. Mas você vai fazer isso sozinha, Marina. Porque eu não posso mais ser parte dessa jornada. Por favor, ela implorou, estendendo a mão sobre a mesa. Ele não a pegou. Eu te amo, Rafael. Eu sempre te amei. Me perdi. Mas eu também te amei, Rafael disse.
e o tempo verbal passado foi como um soco no estômago. Te amei com tudo que tinha, mas amor não é suficiente quando não há respeito. E você não me respeitou, Marina. Repetidamente e conscientemente você escolheu me desrespeitar. E quando eu tentei estabelecer limites, quando eu tentei comunicar minha dor, você me ridicularizou. Me chamou de inseguro. Me disse para ir embora se não gostasse. Eu estava errada, sim, você estava. Mas essa foi sua escolha na época. E essa foi a escolha que destruiu nosso casamento. Eu não posso voltar para um relacionamento onde serei constantemente feito para me sentir mal por pedir o básico de respeito e consideração. Marina estava soluçando agora, lágrimas caindo livremente. E eu mudei, Rafael. Não sou mais aquela pessoa. 3 meses não apagam 4 anos de casamento e meses de comportamento destrutivo. Rafael disse gentilmente. Mudança real leva tempo. E você merece esse tempo para realmente trabalhar em si mesma, não apenas para me reconquistar, mas por você. Então, há uma chance? Marina perguntou, agarrando-se a qualquer fio de esperança. Não, se eu realmente mudar, Rafael suspirou. Uma tristeza profunda em seus olhos. Marina, eu precisei reconstruir minha vida inteira. Precisei reaprender quem sou fora do nosso casamento. Precisei curar de feridas que você nem começa a entender a profundidade. E nesse processo percebi algo importante. Eu mereço melhor. Mereço alguém que me escolha todos os dias, não apenas quando perde todas as outras opções. As palavras eram verdadeiras e justas, mas destruíram qualquer esperança residual que Marina ainda abrigava. Os papéis do divórcio estão com meu advogado, Rafael continuou. Eu gostaria que esse processo fosse o mais amigável possível. Não estou tentando te prejudicar financeiramente ou de qualquer outra forma. É seguir em frente. Eu entendo, Marina sussurrou, embora cada célula de seu corpo gritasse em protesto. Rafael se levantou, hesitou por um momento, depois colocou a mão suavemente no ombro dela. Eu realmente espero que você encontre paz, Marina. Espero que você aprenda a se amar de verdade, sem precisar da validação de outros. Espero que você se torne a pessoa que sempre teve potencial para ser. Mas eu não posso mais fazer parte dessa jornada. Eu dei tudo o que tinha e não tenho mais nada para dar. E então ele se foi, caminhando para fora do café e da vida dela, deixando Marina sentada sozinha com o peso esmagador de suas próprias escolhas. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Marina. O divórcio foi finalizado 6 meses após aquele encontro no café. Rafael foi justo na divisão de bens. Não buscou vingança ou tentou puni-la, além do que a situação já naturalmente impunha. Ele simplesmente seguiu em frente. Marina continuou na terapia, trabalhando através das camadas de insegurança, necessidade de validação e autossabotagem que a levaram a destruir seu casamento. Foi um processo doloroso, forçando-a a encarar verdades sobre si mesma que preferiria evitar. Descobriu que sua necessidade de atenção externa vinha de anos de baixa autoestima e de basear seu valor em como outros a viam. A transformação física lhe deu uma ferramenta para finalmente receber a validação que sempre desejou. Mas ela não tinha as ferramentas emocionais para lidar com isso de forma saudável. Em vez de desenvolver amor próprio genuíno, ela trocou uma forma de dependência externa por outra. A academia, antes seu santuário, tornou-se um lugar assombrado por memórias. Rodrigo tentou flertar com ela algumas vezes após o divórcio ser finalizado, mas Marina percebeu com clareza cristalina que ele não estava interessado nela como pessoa, menos apenas como conquista. Assim como ela tinha sido para tantos outros homens cujos nomes ela nem se lembrava. Ela mudou de academia buscando um espaço onde pudesse se exercitar por saúde e bem-estar, não para atenção. Aprendeu a se vestir para si mesma, a gostar de sua aparência sem precisar de confirmação constante de estranhos. Foi um processo lento e, frequentemente, frustrante. Os amigos em comum gradualmente tomaram lados. Alguns ficaram com Marina, acreditando que ela merecia uma segunda chance, que todos cometem erros. Mas a maioria ficou com Rafael. Eles tinham visto seu sofrimento, tinham testemunhado como Marina o tratara, e não conseguiam simplesmente esquecer ou perdoar. Marina perdeu mais do que seu marido. Perdeu amigos, perdeu sua comunidade, perdeu a vida que conhecia e, o pior de tudo, perdeu o respeito por si mesma.
Cada vez que olhava no espelho, via a mulher que destruiu o melhor relacionamento de sua vida por vaidade e insegurança disfarçadas de confiança. Um ano após o divórcio, Marina estava em um lugar muito diferente. Continuava na terapia, tinha reconstruído algumas amizades, tinha aprendido a estar consigo mesma, sem precisar de validação constante. Mas a solidão era uma companheira constante, especialmente nas noites frias, quando se lembrava de como costumava se enroscar em Rafael no sofá. Através de conhecidos mútuos, Marina soube que Rafael estava namorando alguém. A notícia foi como um golpe no estômago. Mesmo sabendo que não tinha direito de se sentir assim. Ela tinha perdido esse direito quando escolheu a atenção de estranhos sobre o amor de seu marido. Curiosa e masoquista, Marina procurou nas redes sociais. Encontrou uma foto de Rafael com uma mulher em um parque, ambos sorrindo genuinamente. A mulher não era extraordinariamente bonita, no sentido convencional. Era comum, com alguns quilos a mais, óculos, um sorriso tímido, mas a forma como Rafael olhava para ela era como costumava olhar para Marina, antes de tudo desmoronar. Marina sentiu uma mistura devastadora de ciúmes, arrependimento e, surpreendentemente, alívio. Rafael merecia ser feliz. Merecia alguém que o valorizasse, que o escolhesse, que o respeitasse, e claramente ele tinha encontrado isso. Ela fechou o aplicativo, lágrimas queimando em seus olhos. Essa era a consequência final de suas ações. Rafael seguindo em frente, construindo uma nova vida, com alguém que o tratava da forma que ele sempre mereceu ser tratado. 6 meses depois, Marina estava no supermercado quando o viu. Rafael estava no corredor de laticínios, com a mesma mulher das fotos. Eles estavam discutindo que tipo de queijo comprar, rindo de alguma piada interna. Era tão mundano, tão comum, e ainda assim, havia uma intimidade naquele momento que fez o coração de Marina se apertar. Ela considerou fugir antes que ele a vaisse, mas era tarde demais. Os olhos de Rafael encontraram os dela através do corredor. Por um momento, ambos congelaram. Então Rafael acenou, um gesto educado, mas distante, e começou a caminhar em sua direção. Marina, ele disse, sua voz cordial mas sem calor. Como você está? Bem, ela mentiu, tentando não olhar para a mulher ao lado dele, que observava a interação com curiosidade gentil. Eva, estou bem. Ótimo. Na verdade, ele hesitou, então gesticulou para a mulher ao seu lado. Esta é Carolina. Carol. Esta, Marina. Prazer, Carolina disse com um sorriso genuíno, estendendo a mão. Marina a apertou, sentindo-se como se estivesse em algum tipo de universo alternativo, bizarro, onde apertava a mão da mulher, que tinha tomado seu lugar. O prazer é meu, Marina conseguiu dizer. Houve um momento de silêncio constrangedor. Rafael limpou a garganta. Bem, não queremos atrapalhar suas compras. Foi bom te ver. Marina, cuide-se. E assim como aquilo, ele se foi, caminhando pelo corredor com Carolina, suas mãos se encontrando naturalmente enquanto continuavam suas compras domésticas e mundanas. Marina ficou parada ali, segurando sua cesta de compras, observando a vida que poderia ter sido dela desaparecer na próxima sessão. Ela não terminou suas compras. Simplesmente deixou a cesta em um canto e saiu do supermercado, dirigindo para casa em um estado de entorpecimento. No apartamento, Marina finalmente permitiu que tudo desabasse. Chorou por horas, soluços profundos que vinham do fundo de sua alma. Chorou pela inocência que perdeu, pela confiança que destruiu, pelo amor que jogou fora. Chorou pelo Rafael que conheceu e pela Marina que costumava ser, antes de permitir que vaidade e insegurança a corrompessem. Chorou pela vida que poderiam ter tido, filhos que nunca teriam, aniversários que nunca celebrariam juntos, envelhecer lado a lado que nunca aconteceria. Mas mais do que tudo, chorou porque finalmente, visceralmente, entendia o que tinha perdido. E não havia volta, não havia segunda chance. Não havia redenção nesta história, apenas consequências. 5 anos se passaram desde aquele dia no supermercado. Marina estava em um lugar melhor, genuinamente melhor, não apenas fingindo. Tinha um emprego que gostava, alguns amigos próximos. Havia reconstruído sua relação com a família. Ainda fazia terapia, ainda trabalhava em si mesma, ainda carregava cicatrizes do que aconteceu. Tinha saído em alguns encontros ao longo dos anos,
mas nada sério. Parte dela ainda não confiava em si mesma para não repetir os mesmos padrões, para não sabotar algo bom. E parte dela, se fosse completamente honesta, ainda não tinha superado Rafael totalmente. Em uma tarde de sábado, enquanto tomava café em sua cafeteria favorita, Marina viu um casal entrar. Seu coração parou. Era Rafael e Carolina, mas não estavam sozinhos. Carolina estava grávida, visivelmente em seus últimos meses, e Rafael tinha sua mão protetoramente em suas costas, enquanto a guiava para uma mesa. Marina observou enquanto ele puxava a cadeira para Carolina, trouxe um copo d'água para ela, antes mesmo de ela pedir. Colocou a mão suavemente em sua barriga, com uma ternura que fez os olhos de Marina arderem. Esse poderia ter sido ela. Aquele poderia ter sido o filho dela. Aquela poderia ter sido a vida dela. Mas não era. E nunca seria. Rafael levantou os olhos e a viu. Dessa vez, não houve aceno, não houve aproximação. Apenas um breve reconhecimento, um pequeno aceno de cabeça, antes de retornar sua atenção para Carolina e o filho, que estavam esperando. Marina deixou dinheiro na mesa e saiu silenciosamente. Nas ruas da cidade, andou sem destino, deixando suas pernas a levarem enquanto sua mente processava o que tinha visto. Rafael tinha seguido em frente completamente. Ele tinha construído a vida com outra pessoa que Marina tinha destruído a chance de ter com ele. Ela pensou em todas as escolhas que fez naquele período fatídico de sua vida, menos cada flerte, cada desrespeito, cada vez que priorizou a validação de estranhos sobre o amor de seu marido. Penso em como, se pudesse voltar no tempo, mudaria tudo. Seria a esposa que Rafael merecia. Valorizaria o que tinha, em vez de buscar mais, sempre mais, de fontes vazias. Mas o tempo não volta. As escolhas têm consequências, e algumas consequências são permanentes. Marina chegou em casa enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Sentou-se em sua varanda, uma xícara de chá quente em suas mãos, e permitiu-se sentir a totalidade de seu arrependimento, sua perda, sua dor. 5 anos, e ainda doía, talvez sempre doesse. Talvez essa fosse sua penitência, menos carregar o peso de suas escolhas para sempre. Saber exatamente o que perdeu e nunca poder recuperá-lo. Mas junto com a dor, havia também sabedoria. Marina tinha aprendido lições brutais e caras sobre valor, sobre amor próprio genuíno versus busca por validação, sobre a diferença entre confiança e narcisismo, sobre o que realmente importa em um relacionamento. Ela tinha se tornado uma pessoa melhor, mas consciente, mas empática. Não justificava o que fez. Nada, mas ao menos ela não tinha desperdiçado o sofrimento. Tinha crescido com ele, mudado por causa dele, tornado-se alguém que nunca mais repetiria aqueles erros. E talvez, apenas talvez, em alguma vida futura, ela encontraria alguém que pudesse amar da forma certa desde o início. Alguém que ela valorizaria e respeitaria. Alguém com quem poderia construir algo saudável e duradouro. Mas essa pessoa não seria Rafael. Esse capítulo estava fechado, a história terminada. Rafael tinha seguido em frente, tinha encontrado felicidade, estava construindo uma família com uma mulher que o amava e respeitava da forma que ele sempre mereceu. E Marina estava aprendendo a viver com as consequências de suas escolhas. Estava aprendendo que algumas feridas nunca curam completamente, que alguns arrependimentos duram uma vida inteira, que algumas perdas são irreversíveis. Estava aprendendo que quando você tem algo precioso e o joga fora por vaidade e egoísmo, não há garantia de que conseguirá recuperá-lo. Na verdade, provavelmente não conseguirá. E terá que viver com essa realidade todos os dias pelo resto da vida. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Marina permaneceu em sua varanda, sozinha com seus pensamentos, seus arrependimentos e as escolhas irrevogáveis que definiram o curso de sua vida. Ela tinha perdido Rafael, tinha perdido seu casamento, tinha perdido a chance de ser mãe dos filhos dele, de envelhecer ao lado dele, de construir uma vida juntos. E essas perdas, essas consequências devastadoras, eram inteiramente culpa dela. Não havia final feliz nesta história. Não havia redenção dramática, reconciliação emocional ou segunda chance. Havia apenas a realidade nua e crua de que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Alguns danos não podem ser reparados, e algumas pessoas, uma vez perdidas, estão perdidas para sempre.
Marina tinha aprendido essa lição da maneira mais difícil possível, e viveria com esse conhecimento, e com essa dor, pelo resto de seus dias.